Olá, meu nome é Bárbara Noleta, eu sou repórter do jornal Opção e hoje eu estou aqui com a doutora Ana Moura, que veio conversar com a gente. Ela é especialista em distúrbios de movimentação, principalmente em crianças, e eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário, sobre as doenças mais comuns, e a gente vai falar especificamente com um pouco mais de atenção sobre o Parkinson juvenil, né? Muito obrigada por vir aqui hoje e aceitar nosso convite. Eu que agradeço imensamente pelo convite. Obrigada. Então, para começar, eu queria que você explicasse o que são os distúrbios de movimentação. Então, os distúrbios do movimento é algo muito importante, né? Ele já é avaliado logo no nosso nascimento. Tem uma escala de Apgar, que dentre, né, se o bebê nasce com uma cor correta, respirando bem, também a gente já avalia movimento, exatamente para a gente tentar rastrear as dificuldades que eventualmente a criança pode ter. Por exemplo, imagine uma criança que tenha um tônus muscular bem mais leve, ou seja, ela não vai conseguir, por exemplo, fazer sucção, mamar, né? Então é gravíssimo se a criança não alimenta, né? Então nós temos cenários de movimentos que possam ocasionar muito tônus, que aí no caso poderia entrar a doença de Parkinson, que tem uma rigidez, a distonia, né, que tem esse movimento de torção, né, as coreias, movimentos mais dançantes, né, e que pode causar repercussão importantíssima na qualidade de vida, né, tanto do adulto e principalmente quando a gente fala de criança que precisa de tantos cuidados. Eu acharia importante também ressaltar que a doença de Parkinson é uma doença por falta no neurotransmissor, a dopamina, que a dopamina, ela diminuída em 60%, começa os sintomas motores, mas antes dos motores tem os não motores. Os não motores são uma dificuldade de dormir, principalmente o sono profundo, que é aquele que a gente fala do sono REM, né, que é do Rapid Eye Movement em inglês, que é o olho que movimenta muito rápido e a gente tem uma hipotonia muscular, um relaxamento muito grande da musculatura. O parkinsoniano não tem. Então, nesse sono REM também o sono é agitado. Então, vai sonhar que está lutando, que está em guerra, a musculatura vai corresponder aos movimentos do sono. Aí isso é muito prejudicial, porque machuca não só a pessoa que está ao lado, mas machuca a própria pessoa, né? Se batendo na cama, em parede, né? Pode cair da cama. Tem um sintoma de dor, então, que por conta da rigidez, mas que é inespecífica, antes de começar os sintomas motores, vai surgir mais rigidez numa perna do que na outra. Então, a pessoa vai mancar, a pessoa vai ter dor, e ainda não vai ser tão fácil o diagnóstico nesse momento, né? Pode também ter uma perda no olfato. Então, a doença pode cursar em si com uma perda no olfato então, os não motores lá no seu início vai ser muito difícil, porque, por exemplo, pode confundir até com Covid, né? Porque o Covid também pode dar uma perda no olfato. E quando começam os motores, aí vai ser não só o tremor que todo mundo está acostumado, né, o tremor assimétrico. Então, a mão pode tremer em repouso, como não. Tem doentes parkinsonianos que não têm o tremor de jeito nenhum. Mas essa rigidez que vai causar essa lentidão em todos os aspectos motores, né? Então, na fala, na deglutição, no caminhar, no gesticular, essa bradicinesia, né, que é esse movimento mais lento, é comum de todos os parkinsonianos. Então, nós temos os sintomas não motores, nós temos os sintomas motores. O tratamento, então, ele vai consistir em tratamento medicamentoso oral, pontualmente medicamentoso injetável, e o cirúrgico com a estimulação cerebral profunda. Mas
Tudo isso amparado pela equipe multidisciplinar, do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, do musicoterapeuta, que trabalhando em conjunto nós vamos tentar deixar um paciente mais calmo, um paciente mais tranquilo, para poder ganhar novamente as habilidades que ele está perdendo e lidar melhor com todo esse processo dos distúrbios do movimento. E quando a gente fala que é uma neurocirurgia pediátrica, para mim, pelo menos, a dúvida que fica com mais evidência é qual a principal diferença no tratamento de crianças? Quais são as dificuldades específicas em lidar com jovens e crianças? Geralmente o quadro, quando ele é com a criança ou com o jovem, ele tende a ser mais grave. Ele evolui mais rapidamente do que no adulto, por exemplo, que no adulto já, como a evolução é mais lenta, então a aceitação pode demorar um pouquinho mais, né, um tempo maior, como também começar o tratamento. A pessoa que tem um distúrbio do movimento, ela geralmente não percebe que tem. Então, a pessoa que vai conviver, a não ser que realmente vai causar uma repercussão grande e que não é no início de toda a doença, né? Então, a criança, por exemplo, ela vai começar a ter uma queda, vai cair, vai andar um pouquinho mancando, né? Ou vai derrubar bastante instrumento, vai ter uma caligrafia. A do Parkinson é uma letra muito pequena por conta da rigidez, né, muscular, e então essa criança vai precisar mesmo de um suporte. Então, quando alguma coisa não estiver errado e for passado para a família, pelos professores, né, ou eventualmente outra pessoa ver que tem alguma coisa errada, tem que procurar o pediatra, e a partir daí o pediatra vai indicar o médico especializado em distúrbios do movimento. E em relação a essas famílias que acompanham as crianças em todo esse trajeto, como que é o processo? A família, ela é muito pesado, né? Principalmente para as mães, que são as que levam nas terapias. Por quê? Porque a doença do Parkinson, ela se caracteriza principalmente pela rigidez. Então, a rigidez pela falta da dopamina, e quando ela começa a ter, que é um neurotransmissor que deixa a pessoa mais eufórica, que vai ajudar nos movimentos, né? E esse neurotransmissor, quando ele estiver já com 50%, 60%, 70% menor, com a sua produção, né, no corpo diminuída em 70%, o que vai ocasionar? Vai ocasionar essa rigidez, dor. Então, junto com a rigidez vem dor, junto com a rigidez vem a lentidão, né, e o tremor. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a doença de Parkinson, ela não é só o tremor que as pessoas costumam ver, né, que é o tremor em repouso e assimétrico, mais de uma mão do que da outra, diferente do tremor essencial, que é um tremor que já vem mais na idade adulta, né, e que geralmente é em ação. Quando a pessoa vai realizar alguma ação, ela treme, geralmente é familiar também. Então, a doença de Parkinson pode ter todas essas características, né? E quanto mais rápido começar o tratamento, melhor. E precisa desse olhar juntamente do psicólogo, juntamente do terapeuta ocupacional, juntamente do fisioterapeuta, né? Então, é uma equipe unida. E a mãe, os pais, para levarem nessas terapias, vai exigir muito tempo. Com o passar da doença, a mãe vai precisar de carregar a criança, de colocar de um ambiente para outro, e todo esse peso vai ocasionando problema na coluna, dor de cabeça, né? O sofrimento dessa família quando o filhinho não é aceito, né? Quando há uma exclusão da sociedade. Então, a família precisa de ser bem orientada e acolhida também. Essa questão da aceitação pela sociedade e até pela própria família ficou muito mais evidente recentemente com a luta das mães não neurotípicas, né? Esse é o termo, acredito eu. Não são só as mães de autistas, acredito que aí também entra TDAH e outros distúrbios.
Para essas pessoas, esse acompanhamento multidisciplinar que a senhora mencionou é realmente muito importante, né? Eu queria que você explicasse o porquê que essa gama de profissionais é necessária especialmente para essas crianças. Perfeito. Então, os distúrbios do movimento são involuntários, ou seja, por exemplo, quando a pessoa começa a tremer, ela vai precisar de um ambiente tranquilo, de uma paz, de uma aceitação, para ela restabelecer um normal, né? O que acontece? Se ela fica agitada, se ela fica tensa, se ela se sente não acolhida naquele momento, os distúrbios vão piorarem. Então, para ela entrar de novo em equilíbrio vai demorar muito, porque é involuntário. Então, vai precisar de um acompanhamento de tudo que relaxe essa criança. Então, de atividades como meditação, de atividades com o psicoterapeuta para tentar explicar, para a criança entender, né? A parte motora que vai ser trabalhada com o passar do tempo, a criança vai perdendo a habilidade de conseguir, por exemplo, colocar a mão num bolso. E aí a terapeuta ocupacional é muito importante que ela volte, que ela reensine, reeduque essa criança a ter, né, de novo esses movimentos, juntamente com o fisioterapeuta, que vai trabalhar essa musculatura, alongar essa musculatura, para tornar essa musculatura mais capaz de realizar os movimentos, né? A musicoterapia vem ganhando seu espaço em muitas publicações, evidências científicas, né? Então, por isso nós precisamos desses profissionais, o neuro, né? E desde que nós ajustamos as medicações desses pacientes, né? Também avisar a equipe de fisioterapia e ir acompanhando em conjunto, para a gente saber quais são os ganhos, né, desse paciente, semanal, mensal, para a gente poder também, junto a isso, até propor um gesto cirúrgico para essa criança. Não, realmente, tá fazendo todo acompanhamento com a equipe, está tomando todas as medicações, mas não está funcionando. Então, realmente, agora, esse paciente é indicação cirúrgica, né, para poder trabalhar e entender que a cirurgia não é só faz cirurgia e vou seguir somente com a cirurgia. Não. Também, como a doença ela é evolutiva, nós vamos precisar da equipe multidisciplinar para sempre, né? Então, é tudo em conjunto. Entendi. Quando eu estava pesquisando sobre o nome da senhora para receber aqui, eu vi uma matéria de 2021, se eu não me engano, que falava sobre uma cirurgia que seria muito nova, que não teria acontecido ainda em Goiás ou até no Brasil, eu não tenho certeza. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas inovações na medicina. Perfeito. Então, é uma cirurgia, estimulação cerebral profunda, né? Ela desde 1991 foi publicado um artigo pelo professor Alim Benabid, que fez com um paciente com tremor, com doença de Parkinson, para curar o tremor, e ele viu que melhorou também a rigidez e ficou estabelecida então essa terapia, que é a estimulação cerebral profunda. Recente, né? Mas já é feita desde então, né? Também aqui em Goiás, antes, para outras patologias. E em 2021 nós fizemos para a primeira síndrome de Pecan, que é uma doença por falta, uma dificuldade na enzima pantotenato quinase, que vai acontecer um acúmulo de ferro nos núcleos da base, que são núcleos no cérebro, no centro do cérebro, que ajudam a controlar o movimento. Então é uma rede, né? Pensamos no movimento como uma rede de pequenos núcleos no cérebro que vão passar informação uma para a outra para ter esse circuito normal de movimentos mais amplos e movimentos mais finos, né? E aí essa doença vem com bastante distúrbios do movimento, distonia, que são movimentos em torção muscular que causa dor, né? E aí nós operamos essa primeira criança aqui em equipe,
né, multidisciplinar, e essa criança vem tendo uma evolução formidável. Nós conseguimos quase zerar todos os sintomas de distonia dela. Mas assim, trabalhando em equipe multidisciplinar. E não só a criança sendo acolhida, a família também é acolhida. Eu queria te perguntar um pouco sobre o Parkinson juvenil agora, a entrar de fato no assunto principal, eu acho. Eu sei que, na maioria das vezes, o Parkinson acomete pessoas mais velhas. Então, entra como uma doença rara ela afetar pessoas abaixo dos 21 anos, é isso mesmo? Definitivamente. Então, o Parkinson ele pode ter sua causa genética, né? Que já vem com a dificuldade nesses distúrbios do movimento, que vão repercutir em tal idade, né, durante a vida da pessoa, mas que principalmente a parte genética. Agora nós podemos ter o Parkinson, isso é o Parkinson primário, o Parkinson secundário. O Parkinson secundário ele pode vir por intoxicação de medicações, ele pode vir por uma doença ou outra que tenha nesses núcleos que controlam o movimento, que eu falei no cérebro, por exemplo, um tumor que possa nascer naquela área, uma malformação que a criança possa ter, que a pessoa possa nascer com ela, tanto mesmo de estrutura da massa encefálica do cérebro, como uma malformação vascular que possa nascer. Então, qualquer contexto nesse circuito pode ocasionar movimentos, tanto de rigidez quanto de tremor, né, que é o que nós chamamos de parkinsonismo, né, que o paciente vai ser classificado com uma doença, com síndrome parkinsoniana, né, que são esses movimentos de Parkinson dentro de outro contexto, né, que não seja o Parkinson primário, o Parkinson da genética. Então, isso pode acometer qualquer idade, é muito raro, né? Antigamente tinha a cultura do esperar, né? Então, não, tá manifestando com tal sintoma, mas vamos esperar para ver se passa. Então, esse esperar é muito prejudicial, porque o paciente já precisa de entrar com a equipe multidisciplinar, trabalhando as dificuldades até para ter uma reinserção ou continuar em inserção boa na sociedade. E eu vi que nos seus estudos você foi estudar na França, foi onde você aprendeu o procedimento que mencionou. Dentro das questões neurológicas, o que você foi buscar conhecer lá? Sabe, no meu 3º ano de medicina em Salvador, eu fazia bastante atividades, como eu não sou de lá, sou daqui, né? Eu fiz bastante atividades extracurriculares. E então o professor me pediu num domingo para acompanhar ele numa visita a um paciente com distúrbios do movimento, com distonia, uma criança de 6 anos de idade, em um hospital para a gente fazer o relato do caso dessa criança. E foi para aplicar a toxina botulínica, um estágio de neuroclínica que eu estava fazendo. E quando eu cheguei, eu encontrei a cena de uma mãe deitada no chão, chorando, gritando, pedindo ajuda para Deus, e a criança se contorcendo, se batendo, se jogando na parede, com muita dor, com muito distúrbio do movimento. Era uma distonia generalizada gravíssima, né? A criança ficava até de cabeça para baixo. E isso, às vezes, infelizmente, ainda se confunde, né, com algo espiritual. E quando eu vi aquela cena, eu fiquei muito triste assim, na desabilidade, na falta de informação dentro de todo um contexto, né? E prometi para mim, cheguei em casa, chorei muito e prometi para mim que eu iria fazer o que fosse possível, sair do Brasil, procurar conhecimento para poder tratar, voltar para o Brasil e trazer essa técnica para tratar nossas crianças que são acometidas com essas doenças. E aí eu tive a grande honra de estudar no Centro de Referência Mundial em Distúrbios do Movimento Infantil, que fica em Montpellier, na França. Então eu fiz a minha residência e também fiz mais a especialização em distúrbios do movimento lá. Aí vim com todo esse conhecimento para ajudar a nossa população. Eu queria saber quais são as principais doenças que chegam até a senhora.
chegam, então, principalmente através dos pacientes, né, que conhecem meu trabalho, que eu fiz o tratamento, que vai ser mais distonia, né, Parkinson, mais com uma população de pessoas com maior idade. Né? As crianças, como é algo tão novo, a gente realmente está precisando de fazer esse trabalho, né, a nível educacional. Então, sou professora da Faculdade de Medicina também, da PUC, sou co-orientadora de várias ligas da Neuro e, então, em conjunto com os estudantes, em conjunto com as associações, nós fazemos um trabalho a nível aqui em Goiás, né, com a Associação de Parkinson de Goiás, como também a nível nacional, junto com a MAVE, junto com a Casa Hunter em São Paulo, a MAVE de Brasília, né, a Aspador em João Pessoa, levando informações dessas doenças para a população. E nesse trabalho, qual é a maior dificuldade que você encontra para a conscientização? O trabalho da conscientização primordial para mim é a aceitação. Quando ninguém quer ter o filhinho doente, né? E a família perde muito tempo, né? Na realidade, não é perder tempo, né? Não tem a orientação adequada para poder passar por esse período mais rápido possível. Porque a partir do momento que a família aceita a doença, fica mais fácil para ela assimilar, por exemplo, os tratamentos que nós passamos, para ela entender a doença, porque ela já não está tanto no conflito. Não aceito, não quero, será que isso é verdade? Né? Então, a terapia flui de uma forma mais rápida e mais benéfica para a criança. E nós temos que pensar que a criança pega toda a ansiedade dos pais, né? Então, se tem pais muito agitados em casa, muito agitados, preocupados com essa condição, a criança também vai pegar toda essa energia e se não for bem orientada, né, ela pode desenvolver algumas síndromes comportamentais. Então, para mim, eu acho que o que tem que ser orientado, né? E no meu grupo, então eu tenho um grupo aqui em Goiânia, que é o GAM, né? O grupo Ana Moura, que eu tenho todo esse suporte de equipe multidisciplinar, com psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, para nós acolhermos esses pacientes, esses familiares e trabalharmos em conjunto com essas crianças, né? Com uma aceitação na maior rapidez possível. Como funciona o tratamento especificamente do Parkinson juvenil? Então, nós temos essas terapias multidisciplinares, né? Nós temos as medicações, pontualmente tem algumas partes do corpo que podem ser tratadas com medicações injetáveis, né? No caso da toxina botulínica, e também nós temos terapias neurológicas, né, cirúrgicas, que é no caso dessa estimulação cerebral profunda, que funciona como? Então, abertura na pele, né, uma de cada lado, 2 furinhos no crânio, que nós vamos inserir no cérebro, nesses núcleos que controlam os movimentos, um eletrodo, que vai ter alguns contatos, 4 contatos na pontinha. Nós fechamos aqui essa entrada dele e passamos por debaixo da pele subcutâneo e colocamos o gerador de energia, que é um marca-passo, né? Ou nesse nível aqui nas crianças eu coloco na barriguinha, porque quase não tem tecido subcutâneo aqui, né? Como é abaixo da pele, aqui geralmente tem mais tecido subcutâneo. E aí, a partir do momento que esse gerador, que o marca-passo é ligado, ele envia energia para a pontinha desse eletrodo que está localizado no cérebro, como que vai ser o funcionamento? Então, restabelecer esse circuito do movimento, que antes estava falho, né, vai começar a funcionar normalmente de novo. E aí a doença vai progredindo e nós vamos ajustando
ajustando o nível de energia que nós vamos mandando para os núcleos, né? Mandando para o núcleo para poder restabelecer esses movimentos. E aí vamos controlando a doença com, né, o seu desenvolvimento. E agora, de uma forma mais curiosa e ampla, eu queria te perguntar, para quem quer evitar qualquer tipo de problema que possa ser desenvolvido neurologicamente, quais são as dicas? Vamos lá. Então, a dica que quase todo mundo sabe, mas não faz, né? É ter uma boa alimentação, uma alimentação regrada, uma alimentação com poucos carboidratos, né? Com menos... com menos, como eu posso dizer, tudo que acelera o metabolismo, termogênicos, né? Dormir bem, então ter uma saúde, uma higiene do sono boa, né? Hoje em dia com as telas está muito difícil, com a quantidade de informações que todo mundo tem, né? As pessoas ficam muito aceleradas, então é difícil desacelerar, então toda aquela rotina de desacelerar antes de dormir, né, com um chazinho, com uma meditação, uma oração, né? Tentar evitar mais telas, tentar ter atividades físicas, né, constante, regular, e que essas atividades físicas sejam feitas em ambientes com natureza, né? Os estudos já mostram que tem mais efeito benéfico, tomar um pouco de sol, né? E tentar viver em ambientes mais pacíficos possíveis, né? Com menos estresse possível. Agora, só para finalizar, eu queria saber se você tem hoje algum recado que você gostaria de deixar para os nossos leitores e seguidores do Jornal Opção. Definitivamente, o recado que eu deixaria seria termos mais empatia com as pessoas, né? Termos mais, então, a empatia, se colocar no lugar da pessoa, né? E a simpatia de acolher a dor do próximo, né? Nós somos uma sociedade em desenvolvimento, né? E quanto mais podermos trabalhar em conjunto, todos crescem muito mais. Então, esse seria o meu recado. Muito obrigada pela sua atenção, eu pela que sua disposição em agradeço. vir responder as perguntas. Muito obrigada.